Olá, meus amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Teologia Saudável. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 dicas para ler e interpretar a Bíblia corretamente. Nós já temos um vídeo aqui no canal que fala sobre 5 passos para começar a ler a Bíblia. E esse vídeo está disponível aqui no card que vai estar aqui em cima. Existe uma grande dificuldade na leitura, compreensão e interpretação da Bíblia Sagrada. Muitos cristãos que, apesar de anos no Evangelho, não conseguem ler a Bíblia com clareza. Por isso, elaborei aqui para você 3 dicas que vão te auxiliar para a melhor compreensão da Palavra de Deus. Primeiro, ler o texto e o seu contexto. Para simplificar isso aqui para você, nós sabemos que foi acrescentado na Bíblia versículos e capítulos, que esses versículos e capítulos são para o auxílio do leitor. Geralmente, um texto é um versículo isolado que, se lido sozinho, pode mudar todo o sentido daquela passagem. Então, o texto geralmente é um versículo e o contexto geralmente é um capítulo inteiro ou capítulos anteriores. Então, para você compreender aquilo que realmente aquele texto diz, aquilo que o versículo diz, ou mais versículos dizem, é necessário você ler todo o capítulo ou capítulos anteriores para entender o significado da passagem. Porque, se lido de forma aleatória, pode trazer uma interpretação pessoal para o texto, prejudicando o sentido original daquilo que realmente o texto quer dizer para você. E o exemplo disso, eu vou citar aqui 2 exemplos que acontecem muito quando se lê apenas um texto fora do seu contexto. O texto é Filipenses 4,13, quando Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto aqui é usado por dezenas e centenas de pessoas para falar a respeito de bênçãos, de prosperidade, que eu posso conquistar todas as coisas, que eu posso ir mais além. Só que o sentido que é dado para o texto sozinho. Mas o que Paulo realmente diz? Vamos ler o contexto. O contexto está entre os versículos 12 e 13. Paulo fala: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí vem então o versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está falando aqui que ele sabe passar por todo tipo de situação, porque Deus o fortalece para passar por essas situações. Paulo não está falando de bênçãos materiais, Paulo está falando de conquistas materiais, de posses, de bênçãos financeiras. Paulo está falando sobre passar por todo tipo de situação. Então você observa que o texto isolado pode mudar todo o sentido real da passagem. O segundo exemplo, também muito utilizado por muitas pessoas, inclusive eu ouvi muito quando eu era ainda novo convertido, o texto é lá de Provérbios 8,17, que diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Com certeza você já ouviu esse versículo alguma vez na sua vida, e esse versículo é usado para falar a respeito de Deus. Está dizendo que Deus ama os que buscam Ele de madrugada. Quantas vezes nós não já ouvimos dessa forma? Só que o texto desse, o contexto desse texto fala totalmente diferente. Vamos ler o versículo 1 do mesmo capítulo 8, que diz assim: não clama porventura a sabedoria? E o versículo 4 diz: a vós, homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Então, a linguagem poética do livro de Provérbios está falando da sabedoria que fala aos homens. Então, quando o texto diz: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, está se referindo
a sabedoria. O texto está falando da sabedoria, não de buscar a Deus de madrugada. Não se refere a Deus, se refere ao conhecimento, se refere à sabedoria. Por isso é importantíssimo que nós leiamos não só o texto, mas também o contexto. Já dizem por aí que texto sem contexto é pretexto para heresia. E quantas pessoas não andam nesse erro de usar a Bíblia como uma caixinha de promessas, textos isolados fora do seu contexto para prometer coisas que Deus nunca prometeu, para falar que Deus promete aquilo que ele nunca falou, porque são textos isolados, que não refletem a realidade do seu contexto. Quantas religiões, denominações não foram fundadas e formadas em cima de textos isolados que distorcem o seu contexto original. Por isso é importante que você leia tanto o texto como o seu contexto para entender o real significado de um texto. Segunda dica: observe a linguagem do texto que você está lendo. A linguagem daquilo que você está lendo. Pois, para quem não sabe, a Bíblia é escrita em 3 tipos de linguagem: linguagem literal, linguagem figurativa e linguagem simbólica. A linguagem literal é quando o texto fala de algo e aquilo é de fato como está escrito. Exemplo, Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará seu nome de Emanuel. Aqui o texto está falando que uma virgem ia dar à luz a um filho, estava falando diretamente sobre o Messias, sobre Jesus Cristo, o nascimento do Filho de Deus. Então esse texto aqui deve ser interpretado, deve ser lido de forma literal. Como está escrito é como iria acontecer. Não pode ser lido de modo figurativo, de modo simbólico. Esse texto trata-se de um texto literal. A segunda linguagem, que é a linguagem figurativa, fala sobre emprego de figura, de linguagem, comparações. Quando se faz comparações usando figuras de linguagens. O exemplo é quando Jesus fala lá em João 10, versículo 9: Eu sou a porta. Jesus não é a porta. Jesus não é literalmente uma porta. Ele está usando aqui uma figura de linguagem, uma comparação. Ele se compara com a porta, como ele está dizendo que ele é o único caminho por intermédio para se chegar a Deus. Ele é a porta. E também em João 6,48, quando ele diz: Eu sou o pão da vida. Jesus não era um pão, mas ele usa de uma linguagem figurativa para falar que ele é o pão que sustenta, ele é o pão necessário para nós outros. Ele se compara com um pão. Então, essa aqui é um tipo de linguagem figurativa. O terceiro tipo de linguagem utilizado na Bíblia é a linguagem simbólica, que é utilizada para tornar mais claro o significado de uma expressão e geralmente é usada se tratando de objetos animados ou inanimados. O exemplo está lá em Colossenses 1,3, quando Paulo diz: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Trevas aqui significa o mundo em que vivíamos, significa o mundo de pecado, a escuridão do pecado. Então é uma linguagem simbólica. A Bíblia vai utilizar várias linguagens simbólicas, como o espelho, que Tiago cita, como a água, como o salmista cita exemplos da corça e a água, sede. Então essas linguagens são linguagens simbólicas que servem para a melhor compreensão de um determinado texto. E terceira e última dica é utilizar ferramentas para a leitura bíblica. E eu quero citar aqui pelo menos 3 ferramentas. Primeira, Bíblias de estudo.
As Bíblias de estudo são um auxílio para que você possa entender, porque nas Bíblias de estudos vai trazer introduções aos livros, introduções a capítulos, esboços do livro, né? E isso é essencial para a sua melhor compreensão. Eu quero indicar aqui 3 boas Bíblias de estudo. Primeiro, Bíblia de estudo John MacArthur, é uma Bíblia muito boa. Segundo, Bíblia NVT, que é a nova versão transformadora. E também a Bíblia de Genebra, uma Bíblia excelente. Então, essas Bíblias de estudo eu indico para que você possa aprimorar seu conhecimento a respeito das Sagradas Escrituras. É claro que existem aí outras Bíblias excelentes, mas essa é uma dica que passo para você. A segunda ferramenta também que você pode utilizar são comentários bíblicos. Você vai ver que nas Bíblias de estudo tem aquelas notas de rodapé que são comentários a respeito de alguns versículos, mas os comentários bíblicos eles são livros que vão comentar com mais páginas a respeito de um determinado assunto, de um versículo, por exemplo. E existem excelentes comentários bíblicos que vão te auxiliar nessa leitura. E o terceiro também é utilizar dicionários bíblicos para quem precisa ter uma compreensão melhor das Sagradas Escrituras. É interessante que você utilize de dicionários, porque existem muitas palavras difíceis de entender, então esses dicionários vão te auxiliar nas linguagens usadas pelo povo judeu, pelo povo hebreu, pelo povo egípcio, todo aquele contexto que fala a respeito da Sagrada Escritura, você vai compreender melhor com um dicionário bíblico que vai te auxiliar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever neste canal, de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos. Que Deus em Cristo te abençoe e até o próximo vídeo.